Shalom, meus amigos, minhas amigas, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estenda-se a cada um nessa hora. Que possamos ser cheios da presença do nosso Deus eterno. Amém? Hoje vamos falar sobre algumas festas judaicas, sobre a primeira festa judaica, a primeira do ano, né? Então essa primeira festa, o Ano Novo Judaico, ele tem dois anos, né? O primeiro ano é o ano lunar, que acontece em março, e tem também o Ano Novo Bíblico. O Ano Novo do calendário bíblico começa agora, nesse mês de setembro. O mês de setembro, ele é contado a partir da lua nova, então nem sempre cai em setembro, que nem esse ano, por exemplo, vai cair no dia 2 de outubro, tá? É na lua nova que começa. Então, que festa que é essa? Esta é a festa das trombetas. É a festa do ano novo, que começa um novo ciclo na vida das pessoas. As festas judaicas são ciclos em nossa vida. Deus tem ciclos. O povo de Israel, quando eles estavam lá no Egito, eles estavam em um ciclo. Quando terminou aquele ciclo, o povo foi liberto, começou um novo ciclo, ou seja, vida nova, começou um novo ano para eles, agora uma era de liberdade. Então, esses ciclos bíblicos têm tudo a ver com as nossas vidas hoje. Nós devemos guardar as festas bíblicas e reviver, relembrar esses ciclos que passaram o povo de Deus no começo, porque esses ciclos se repetem, são ciclos, né? Se repetem. Por exemplo, Sodoma e Gomorra foi destruída num desses ciclos, né? Por exemplo, nós temos aqui a festa das trombetas, que é o dia de Rosh Hashanah, o ano novo do bíblico, né? Que depois tem 10 dias temíveis. 10 dias temíveis é quando o Cordeiro de Deus está com o livro da vida nas mãos. Segundo está escrito lá em Apocalipse, o livro da vida pertence ao Cordeiro de Deus, né? Então o Cordeiro de Deus, que é o Messias, ele está com o livro da vida nas mãos. Um mês antes é o mês de Elul. O mês de Elul, o que acontece no mês de Elul? Nós nos arrependemos e nós buscamos a Deus com lágrimas. Então ainda dá tempo de você se arrepender, buscar a Deus com lágrimas, porque ainda não chegou dia 2 de outubro, tá? Esse ano começa dia 2 de outubro. O ano que vem vai ser outra data, porque o calendário lunar é diferente do calendário solar, ok? Bom, então eu vou falar para vocês nesse vídeo o que nós devemos fazer nessas festas, nesses dias comemorativos, né? O mês de Elul significa o rei está no campo. O rei está no campo. Significa o quê? Que se o rei está andando no campo, nós podemos nos encontrar com ele. E se você deve alguma coisa, já pede perdão, né? Então é o mês do arrependimento. É o mês em que você se arrepende de todas as falhas de palavras, todas as falhas de pensamentos maus e todas as ações que nós possamos ter feito no ano anterior. Então nós chegamos diante de Deus com lágrimas, diante do nosso rei, né? Com lágrimas, e pedimos perdão a ele. E aí então começa dias temíveis. Do dia 2 até o dia 12 são 10 dias de Yom Kippur, tá? O que é Yom Kippur? Yom Kippur são os dias temíveis, são os dias em que o Cordeiro de Deus está com o livro da vida nas mãos e ele está julgando o povo, né? Então o rei está julgando o povo. Nesses dias são dadas as sentenças. Por exemplo, a pessoa, o ano todo, ela foi uma pessoa má. Então, nesse dia, do dia 2 de outubro até o dia 12, vai ser dada uma sentença sobre essa pessoa. Então, o rei vai falar assim, essa pessoa deve morrer esse ano no dia tal. Então, nesse dia é determinado quando a pessoa vai morrer. Ou se a pessoa vai viver, né? Bom, esse daqui orou, buscou, se arrependeu, ele vai viver mais um ano. Então é assim, todo ano é feito essa festa, esse ciclo, todo ano se repete. Então, no dia 2, que é a festa do Ano Novo,
O que nós fazemos nesse dia? São 3 dias de festa, né? Vai ser dia 2, 3 e 4. Mas esses dias de festa já estão dentro dos dias temíveis, então tem que ser muito sensível, muito temor de Deus nesses dias. São os dias em que Deus está com os olhos em nós e com o livro da vida aberto, o livro das obras olhando tudo que nós estamos fazendo, né? Então são dias temíveis. E é dado a sentença. As sentenças do passado já foram acontecidas. Por exemplo, o dilúvio foi uma sentença dos dias temíveis. Sodoma e Gomorra foi destruída, foi uma sentença dos dias temíveis, né? Então tudo isso é decretado nesses dias. Então tem que ter muito temor nesses dias, tá? Dias temíveis mesmo, temíveis literalmente. Então, ok. No Yom Kippur, né, que são esses 10 dias temíveis, nós não pedimos mais nada de perdão, né? O perdão é pedido antes, hoje, no agora, né? O mês de Elul é 40 dias de perdão, pedido de perdão. Se você não pediu perdão ainda, peça, ainda dá tempo, não chegou o ano novo ainda, que vai ser dia 2, né? Então peça perdão, aproveita essa oportunidade, esse ciclo que vai encerrar e vai começar um ciclo novo, né? Então, nós fazemos um jantar e nesse jantar tem a comida simbólica. Nós vamos comer as comidas simbólicas. E cada comida que a gente come tem uma oração que a gente faz para aquele ano novo que vai começar, né? E essa oração tem muito peso espiritual porque nós estamos nos dias temíveis, né? Estamos nos dias em que o anjo está do nosso lado ali, o Senhor Deus, o Eterno, Ele está de olho em nós. Então, tudo que nós fazemos nesses dias tem muito peso espiritual. Isso pesa muito espiritualmente. Então, no primeiro dia do ano, nós fazemos esse jantar com as comidas simbólicas e nós fazemos as orações. Depois, no dia 3, tem o almoço e o jantar ao pôr do sol novamente, né? São só essas refeições que nós fazemos. Fazemos o jantar, fazemos o almoço e o jantar. E depois, no dia 4, o almoço, porque não tem outro jantar, acabou, começa o Shabat, né? Sexta-feira, de sexta para sábado. Então, vai emendar o feriado aqui, né? O feriado não, a festa. Então, ela acaba sexta-feira, nesse ano caiu sexta-feira, e já começa o Shabat, né? Então, já começamos a guardar o sábado. Guarde o sábado certinho durante esses 10 dias temíveis, porque tudo que é feito aqui vale para o ano todo que você não guardou. Então, se você guardar o Shabat nesse dia, olha, o Shabat, ele está na Bíblia, no livro do Antigo Testamento. Mas se você for olhar ali, está escrito assim, porque este é o mandamento perpétuo. Então, esse mandamento do Shabat, o Messias não revogou. O que o Messias revogou então? Ele revogou apenas o sacrifício de animais, né? Porque o Messias ele foi o sacrifício vivo por nós. Ele se ofereceu na cruz do Calvário e ele foi o sacrifício. Então, a partir dele, não tem mais sacrifício. O povo judeu quis continuar sacrificando e por isso Deus permitiu a destruição do templo. Porque a profecia diz assim, o sacrifício será interrompido. É o que a profecia diz, né? Então, o que mais nós temos nas profecias que foi mudado? Somente o que está no livro aqui de Levíticos e Deuteronômio, o que está escrito na frente, perpétuo, mandamento perpétuo. Esses mandamentos continuam até os dias de hoje, né? Como, por exemplo, a Brit Milá, que é a circuncisão, durante o milênio. Isso vai voltar a acontecer, nós já podemos fazer. Eu não fiz ainda a minha Brit Milá, mas eu tenho vontade de fazer, não fiz ainda. Deus sabe o motivo, o porquê. É porque eu ainda estou num ciclo, ainda não terminei esse ciclo. Mas quando eu terminar, eu vou fazer a Brit Milá, vou fazer a circuncisão, né? E então nós temos essas leis que são perpétuas. Isso não vai ser revogado, nunca, jamais. A palavra de Deus nunca voltará vazia e não cairá um J nem um tio um J não, né? A Bíblia em hebraico, né, fala lá, não vai cair uma coroa
da letra hebraica, que não tem fonética, mas ela está ali, né? Não vai cair até que se cumpra a profecia. Então nós vemos que essas profecias do Antigo Testamento se cumpriram, né? Algumas se cumpriram na cruz, na nova aliança, porque o Messias ele foi a nova aliança. E a nova aliança, o Novo Testamento, tem que ter morte, por isso que o Messias teve que morrer. E com isso ele aboliu todos os sacrifícios de morte dos animais. Hoje em dia não precisa mais matar a vaca vermelha. Você chega nos pés do Senhor Jesus e Ele vai te elevar espiritualmente. Ele vai te purificar. Ele vai lavar no sangue dele. E vai lavar nossas vestes. E vamos estar com as vestes limpas novamente. Então o Messias, essas leis foram abolidas. Mas as leis que estão perpétuas, eu volto a repetir porque isso é importante. As leis que estão no Antigo Testamento, que são perpétuas, jamais serão abolidas, jamais. Isso vai perpetuar eternamente. Amém? A lei ela tem a validade, né? Quando troca, por exemplo, o sumo sacerdote, algumas leis são inseridas novas e algumas leis deixam de existir, porque o sumo sacerdote é que vai determinar a lei. E Jesus, ele é o sumo sacerdote de Deus hoje. Ele é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é nem segundo a ordem dos reis de Israel e nem segundo a ordem dos sacerdotes de Israel. Ele é a segunda ordem de Melquisedeque, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, né? Ele pagou o dízimo e Melquisedeque deu para ele pão e vinho, né? Representando essa aliança então que Abraão tinha com Melquisedeque. Foi a primeira Santa Ceia, né? Abraão participou da Santa Ceia, apontando para Cristo, para o Messias, que depois na Santa Ceia seria a partir do pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, em nosso favor, né? Então, o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Isso é profético. Tem um estudo aqui sobre isso, né? Não perca esses estudos, dá uma olhada, assista esses vídeos, aprenda mais sobre esses assuntos, né? Então, meus irmãos, no dia 2, então, começa a lua nova. Nós vamos ter primeiro essas comidas simbólicas. E aí vamos no 4º dia, 5º dia, até o 10º dia, são os dias temíveis, né? No 10º dia, que vai cair dia 11 até o dia 12, nesse dia nós fazemos um jejum total, né? O que é esse jejum total? Jejum de comida e de bebida. Nós não comemos nada e não bebemos nada. E isso é tão radical que nós não podemos nem encostar na água, porque a nossa pele absorve a água, né? Então nós não podemos nem encostar na água. Então, nesse dia é o único jejum em que nós estamos proibidos até de tomar banho, viu? É porque nós temos que nos apresentar diante do Eterno como nós somos realmente. Vai ter gente, um cheirinho, né? Mas, oh, misericórdia. Mas tem que passar, né? Um dia do ano isso aí tem que acontecer. É um jejum total. Nós não podemos passar perfume, porque o perfume é líquido. Não podemos beber água, nem encostar na água. Jejum total. Do pôr do sol do dia 11 até o pôr do sol do dia 12. Esse jejum é muito espiritual e tem muito peso. Aí depois disso começa um novo ciclo, né? Aí são 3 festas realizadas nesse mesmo período, né? A gente vai fazer essa primeira festa que é Rosh Hashanah e depois já vem Yom Kippur, né? O dia do perdão, os dias temíveis, né? E aí vem a sentença. Então, meus amados, esses dias acontece a sentença de Deus sobre as pessoas, né? Foi nesses dias, depois dos dias temíveis, que aconteceu o dilúvio. Foi depois dos dias temíveis que Sodoma e Gomorra foi destruída. Então, são ciclos da nossa vida que se repetem. Ciclos, tanto no calendário de Deus, como no nosso calendário, né? Vão se repetir. Vão se repetir. São ciclos. Nós temos que ter muito temor ao cumprir essas festas bíblicas. E temos que entender que isso são ciclos. Então, qual era o ciclo na vida do povo de Deus, né? Desse dia? O povo de Deus estava cativo no Egito.
E quando eles saíram do Egito, Faraó veio atrás deles, né? Isso está registrado lá em Êxodo 14 e Êxodo 15, né? 14 e 15. Quando o Faraó veio atrás deles, eles estavam encurralados ali, né? Entre o mar e o exército. Então, Deus fez o grande milagre. Eles passaram em terra seca, por dentro do mar, né? Então, muitas vezes o inimigo vai pensar mesmo que nós estamos encurralados, acabou para ele, agora não tem mais jeito, vencemos, o inimigo vai pensar, né? Mas é nessa hora que Deus, então, ele entra e ele define, porque ele é Deus, né? E isso é um ciclo. A perseguição do inimigo é um ciclo que ela vai ter um fim. O inimigo não vai prevalecer contra nós, contra o povo de Deus e continuar nos perseguindo. Então ele pode inventar calúnias, um monte de coisa. Nesses ciclos encerra tudo, né? Deus ele entra com providência e é nessas datas judaicas, essas datas comemorativas. Por isso são os ciclos, né? E aí começa um novo ciclo. Para o povo de Deus, quando eles saíram do Egito, eles tiveram agora um ciclo, começava um novo ciclo de liberdade. O Pentecoste é uma festa que nós devemos realizar também, viu? Foi a descida do Espírito Santo, né? 50 dias depois da Páscoa. Nós devemos relembrar esse dia, festejar esse dia também. São as festas bíblicas, né? Então eu vou estar gravando para vocês aqui os vídeos referentes às festas judaicas para nós irmos acompanhando aí também, ok? Vamos estar acompanhando, né? Então nós temos aqui. O que nós fazemos em Rosh Hashanah? O que nós não fazemos em Rosh Hashanah? Bom, em Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do ano bíblico, do calendário bíblico, né? Nós não pedimos perdão. Por quê? Porque o perdão nós pedimos 40 dias antes, que é o mês de Elul, né? Nesse mês de Elul, nós pedimos perdão a Deus, com lágrimas, né? Nesse dia é o dia do perdão. Agora, nós não pedimos mais perdão, nós temos só que nos alegrar em Deus. Uma coisa muito importante durante esses 10 dias temíveis é você nunca deve ficar irritado nesses dias, né? Não se irrite, conte até 10, desvie o pensamento, não se irrite. Por quê? Porque são dias temíveis, né? O inimigo pode tentar até te afrontar, te fazer ficar irritado, mas mantenha o controle, não se irrite, ok? São dias temíveis. O que acontece nesses 10 dias vale pelo ano todo que passou. São dias sensíveis, tá? Então se alegre no Senhor, se alegre, leia salmos. O quantos mais salmos vocês conseguirem ler nesses 10 dias, façam, né? Ah, consigo ler todos os salmos, amém. Leia então todos os salmos, né? Ah, eu consigo ler 50 salmos ou 20, 30 salmos, leia o quanto você puder, o máximo que você puder, tá bom? Mantenha sereno e alegre, ok? Bom, sereno, alegre, humilde e forte, né? É tudo isso aí. Nós não jejuamos nesse período, né? Não jejuamos, por quê? Porque o jejum é para quebrantar nossa alma. É tristeza, né? Então nós temos que jejuar agora no mês de Elul. Nesses 10 dias temíveis não podemos fazer jejum, tá? Não podemos jejuar nesses dias. São dias alegres, dias felizes, porque o livro da vida está nas mãos do Cordeiro e ele está julgando. Então, ele está nos julgando. Então, nós estamos alegres porque o nosso peso já saiu, já pedimos perdão, então nós estamos alegres, né? Então, olha só. Nesse dia tem que tomar cuidado também para não conversar sobre política, porque geralmente você conversa sobre política, você peca, porque você está falando do político, né? E isso é Lashon Hara, falar de alguém, é a língua maligna. Língua maligna. Até porque você não tem prova, você não sabe se realmente a pessoa fez isso de verdade, e você pode estar fazendo uma fofoca, né? Então, não fale sobre isso. Não faça fofoca. Não faça maledicências nesse dia, né? Pense no que é melhor para o seu próximo. E nesse dia você faz. Faça o que é melhor para o seu próximo. Amém? Fale pouco e faça muito. Faça muitas ações. Boas ações de tzedakah. O que é tzedakah? É você pegar uma parte do seu salário e dar para o pobre.
aquela pessoa que está necessitada, precisando de ajuda. É você comprar uma marmita, dar para alguém que está precisando de ajuda, às vezes não tem o que comer, né? É você pegar uma parte do seu dinheiro e doar na igreja, ou doar para algum pregador, alguma pessoa que faz a obra de Deus. Isso tudo é válido como tzedakah. E a tzedakah mais elevada é quando você faz doação na obra de Deus, porque a pessoa está pregando a palavra de Deus, né? Então, isso vai dar maior recompensa para você até, porque você está investindo na obra de Deus quando você faz essas tzedakah, essas ajudas para essas pessoas que pregam a palavra de Deus, né? Então tá, nesses dias fale pouco, haja muito, faça muitas doações, né? E leia muitos salmos, ok? Isso é o que nós temos que fazer nesses 10 dias temíveis, somente isso, tá? Leia muitos salmos. Eu vou falar agora para vocês sobre o primeiro dia de Rosh Hashanah. O primeiro dia de Rosh Hashanah, que vai cair agora dia 2 de outubro, né? Cada ano acontece num dia porque o calendário lunar é diferente do calendário solar, né? Esse ano vai ser dia 2 de outubro, que é a lua nova. Primeiros raios solares da lua nova marca o calendário bíblico, né? Calendário bíblico, que é no mês 7. Então, nesse primeiro dia, nós fazemos um jantar com a nossa família e nós temos as comidas simbólicas, né? Onde nós iremos comer aquelas comidas simbólicas e fazermos as orações para cada comida simbólica. Isso é muito importante porque são dias sensíveis e tudo que nós fazemos nesse dia vale para o ano todo, né? Então o ano novo está começando, tudo que você fizer nesse dia vai valer para o ano todo. Então ali nós pedimos as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, e isso tem muita força espiritual, né? Porque nós estamos fazendo nos dias temíveis. Então isso tem muita força espiritual. Durante o ano todo você vai ser guardado, protegido por Deus, né? Então faça as orações. Porque se você guardar o sábado nesse dia, vai valer pelo ano todo que passou e você não guardou. Por isso que Deus deu essa brecha para nós nos beneficiarmos, né? Por que guardar o sábado, né? Ah, meu Deus, quem guarda sábado é judeu, eu não sou judeu. Mas, meu amado, a Bíblia nos ensina a guardar o sábado, né? E se você for ver lá na Bíblia, onde está escrito isso, na frente ali está escrito porque isso é um mandamento perpétuo. Então, tem mandamentos que o nosso Messias revogou, né? Com o próprio sangue dele na cruz. Por exemplo, os mandamentos de sacrifício de animais. Isso foi revogado. Se você sacrificar um animal hoje, você está invalidando o sacrifício que o Messias fez na cruz do Calvário. Porque ele foi o sacrifício vivo, né? Ele se sacrificou ali por nós e ele pôs fim ao sacrifício. O povo judeu quis continuar sacrificando, mas as profecias diziam que os sacrifícios seriam interrompidos com o Messias. Então Deus permitiu a destruição do templo para que parasse o sacrifício, né? Então isso é muito sério mesmo, né? Então eles vão reconstruir o templo durante a tribulação e vai parar de novo o sacrifício, porque Deus vai intervir e isso já está nas profecias. Eles vão reconstruir, o templo vai ser profanado e eles vão ter que parar de novo o sacrifício porque vai começar a guerra dos 3 anos e meio de guerra, os 3 anos e meio proféticos, né? Tem um estudo sobre isso também aqui no canal. Veja esse estudo sobre os 7 anos, né, da tribulação. São 3 anos e meio de paz, onde o templo vai ser reconstruído, e 3 anos e meio de guerra, onde haverá a nova interrupção do sacrifício. Okay? Por que essa interrupção? Porque lá em Salmos mesmo diz, né? Deus não se agrada mais com sacrifícios de animais, com sangue de bode, com vaca, essas coisas assim. Deus não se agrada mais disso. O que Deus quer é a techuvá, é o arrependimento completo. Isso que acontece no Yom Kippur, né? Então o que Deus quer é isso. Deus não quer mais que se fique sacrificando animais. Por isso ele mandou o Messias e o Messias foi sacrificado na cruz, entregue por um sacerdote, porque o sacrifício dele foi válido e porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ou seja, o Cordeiro na época simbolizava isso, tirava o pecado de Israel.
É o mesmo sentido, só que agora o Messias, ele traz isso para o mundo todo. Né? Então ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nesse sentido, comparando com o sacrifício da Páscoa ali, né? O sacrifício do Cordeiro Pascual. Amém? Então, meus amados, é isso, né? Ok? Então nós temos esses 3 dias de festa, que é a festa das trombetas, e depois temos os dias temíveis, até inteirar o 10º dia, e temos esse jejum que nós fazemos no 10º dia, né? Ou seja, no dia, que é no dia 11, pôr do sol, até o dia 12, pôr do sol. Esse jejum é feito um jejum total, né? Nós não podemos nem encostar em água, por quê? Porque a nossa pele absorve a água, então é um jejum total, sem água e sem comida, né? Nesse jejum nós não tomamos banho, não passamos perfume, não se escova o dente, não tem contato nenhum com água, tá? Então é o único dia do ano que esse jejum é bem radical mesmo. É um jejum completo, total, tá bom? Então, meus amados, é isso, tá? Deus abençoe. Obrigado por vocês terem ficado. A explicação, né, desses dias temíveis, a explicação do jejum e a explicação da comida simbólica que nós comemos no primeiro dia do ano, né? Então nós comemos a comida simbólica e fazemos uma oração simbólica referente àquela refeição simbólica, amém? Ok, Deus abençoe então, obrigado. Se você tem dúvida sobre esse estudo, quer saber que tipo de comida que é, pergunte aí, eu vou estar respondendo para vocês no particular, né? Porque isso eu vou responder somente para quem tiver interesse, né? Qual o tipo de comida, qual o tipo de oração que nós fazemos. Então é Deus que vai despertar na pessoa esse interesse. Então a pessoa que tiver interesse eu vou estar passando essas informações, né? Pode entrar em contato comigo por e-mail, por telefone, eu vou passar para vocês, tá bom? Então Deus abençoe, obrigado por você ter ficado até o final desse estudo aqui, tá?